Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos gravando mais um vídeo hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Spiegel. Então, nós estamos no canal Physio-On. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cinesiologia também, falando um pouquinho sobre cadeias de movimento. Então, vamos lá, diretão para a aula, beleza? Para quem não conhece nosso canal, fica aí embaixo nas nossas redes sociais, tá? Clica aí, compartilha, né? Acompanha nosso conteúdo aí para que mais pessoas participem também e pegue aí conteúdo bem legal sobre as informações básicas, né? Sobre fisiologia e sobre cinesiologia. Tá? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de cadeias cinéticas, tá? Então, cadeia cinética, quando a gente fala em relação a movimento, são cadeias de movimento que a gente pode fazer de duas formas. Elas estão baseadas em dois tipos específicos, tá? Em cadeia cinética que a gente chama de aberta e cadeia cinética que a gente chama de fechada. Então, basicamente, se a gente fosse dividir em duas cadeias, a gente fala assim, a cadeia aberta, ela está ligada com o movimento distal, no caso, mãos e pés, de uma forma livre. Então, por exemplo, se a gente fosse colocar em exercício de academia, se eu for fazer uma abdução do quadril em pé, por exemplo, então usando uma caneleira, uma abdução do quadril, uma cadeira extensora, então meu membro, né, meu segmento, meu pé está solto, tá no ar. Eu consigo movimentar ele livremente, tá? Então a gente chama de cadeia cinética aberta, ok? Nessa cadeia cinética aberta, a articulação em si, ela não sofre nenhuma compressão, tá? E ela também não sofre, a gente fala assim, nenhuma compressão do segmento, beleza? Em cadeia cinética fechada, a gente já tem, no caso, o movimento voltado com os pés ou com as mãos apoiados. E muitas vezes já ocorre, a gente chama de uma compressão na articulação. Quando a gente fala na fisioterapia ou fala do educador físico com o personal, utilizar os dois tipos de cadeia durante o treinamento vai ser importante, tanto para o fortalecimento, tá? Tanto da articulação como muscular, como também para determinados esportes, né? Que a gente faz movimentos em cadeia fechada e movimentos em cadeias abertas. Tá? Então a gente tem que fortalecer a musculatura dessas duas formas. Eu não vou entrar muito em discussão aqui, mas tem artigo falando, né, sobre cadeia cinética aberta e fechada, né, uma reflexão crítica da coisa. Então, assim, eles dividem, né, para a gente pensar em outros sistemas, né, de cadeias e fala que a cadeia aberta acaba não existindo, ok? Então, mas o que a gente tem na literatura mais antiga, e é uma literatura mais básica, né, mesmo na educação física ou na fisioterapia, a gente trabalha com esses dois tipos de cadeias, né? Cadeia cinética aberta, o CCA, e o cadeia cinética fechada. Vou dar um exemplo para vocês em relação a movimento. Tá? Então, aqui, ó, nós tem um exercício, uma pessoa em pé, ela está com uma TheraBand, né? No caso, uma faixa elástica na mão, segurando nas duas mãos, e ele está fazendo uma abdução do ombro. Como a mão, o segmento distal, ele está livre no ar, ele pode fazer mais aberto, mais fechado, e ele não tem compressão articular, a gente caracteriza esse movimento como de cadeia cinética aberta. Tá? Agora, ao passo que a pessoa vai fazer um apoio de solo, por exemplo, coloca as mãos no chão, e ela tem uma compressão do punho, do cotovelo e da articulação do ombro, e o movimento, ou a parte distal dela está fixada, a gente vai falar que a pessoa está em cadeia cinética fechada, ok? Então, onde ocorre compressão das articulações, beleza? O que a gente percebe é assim, se a gente for fazer um exercício em cadeia cinética aberta, em cadeia cinética fechada, a compressão articular, ou muitas vezes a tração articular, movimentos que a gente chama artrocinemáticos, vamos falar uma aulinha sobre isso aí depois, tá? Movimentos que acontecem dentro da articulação, eles são diferentes. Então, por isso que é necessário muitas vezes fazer exercícios em cadeias cinéticas abertas e cadeias cinéticas fechadas. E ponto muitas vezes de pressão, por exemplo, do joelho, patela, né, sobre, no caso, o côndilo femoral. É diferente o ângulo de pressão no joelho de uma cadeia cinética fechada com a cinética aberta. Por exemplo, um agachamento por uma cadeira extensora. Então, a gente tem que entender e compreender toda a biomecânica envolvida, ok? Então, essa aula é uma aula curta, mas é uma aula que é importante para você diferenciar. Quem tiver mais interesse,
pare naquele slide lá que tem um artigo, abaixe o artigo, é de graça, ok? E leia um pouquinho sobre o assunto para saber um pouco mais sobre cadeias cinéticas abertas e fechadas. E se você achar que tem uma cadeia cinética diferente, né, que a gente pode falar, que eles falam de restrita, cadeia fechada, e fala que não tem cadeia aberta, então a gente pode estar discutindo depois. Aí você coloca junto com o nosso canal aí, você faz um comentário aí para a gente discutir o tema, se caso for importante para vocês, beleza? Então, forte abraço para vocês, tá? Quem não siga a gente, né, não está seguindo ainda, dá um cliquinho aí, dá uma curtida, beleza? E mais vídeos aí tá saindo toda semana para vocês, tá? Forte abraço para vocês. Um abraço. Fique com Deus aí, até a próxima semana.